Na sequência de nossa programação, assistiremos em instantes à palestra que traz como tema a importância da profilaxia do citomegalovírus no paciente pós-TMO. Isso. Para falar sobre este assunto, convido ao palco a palestrante doutora Márcia Garnica. Nossa convidada é infectologista, professora adjunta do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, infectologista do Programa de Transplante CHN-DASA e membro do Subcomitê de Infecção da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, SBTMO, e da ABHH, Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Para a saudação à nossa convidada, com a palavra a senhora presidente dos trabalhos. Obrigada. Márcia, né, eu brinco, ela tem joelho, ela sobe aqui. Eu já não garanto as minhas coisas assim. Eu acho que é um desafio citomegalovírus pós-transplante. Né, a gente tem coisas que pode fazer, tem muita coisa que você não consegue prevenir, ou pelo menos imaginar que pode, como é que vai ser essa jornada, e é uma jornada cara, extremamente cara. Então, brinde-nos com o seu saber, por favor. A auditoria precisa entender isso. Pode falar lá acho que é mais fácil falar do púlpito. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. E assim, eu fico muito feliz da gente poder discutir com vocês que estão aí na linha de frente, ajudando a gente a manejar uma complicação tão frequente e que pode ser que para alguns ainda é um pouco distante, mas a gente sabe que o número de centros no Brasil que fazem transplante alogênico de medula óssea está aumentando cada vez mais, e essa é uma tendência no Brasil como um todo, né? A gente não tem mais tantos locais tão específicos para transplantar, a gente está trazendo pacientes para transplantar em diversas regiões. Então, realmente é um evento, é de importância muito grande que todo mundo conheça um pouquinho melhor o CMV. CMV é um agente que a gente conhece há muito tempo. Aqui, os meus conflitos de interesse, essa aula está sendo apoiada pela MSD, que eu agradeço. Falando um pouquinho de transplante, daqui a pouco a gente fala de CMV. Então, transplante de medula, que a gente erroneamente ainda chama de transplante de medula, a gente atualmente tem que chamar de transplante de células tronco-hematopoéticas ou transplante de células hematopoéticas. Existem duas modalidades principais, a do autólogo, quando o próprio paciente é o seu próprio doador, tá? Que a gente não vai falar sobre isso, o CMV não é um agente que a gente pensa para essa população. A gente vai falar do transplante alogênico, onde existe um doador que é diferente do receptor. Tá? E esse doador, ele pode ser parente, ele pode não ser parente, ele pode ter ele ser completamente compatível ou não. E a gente vai ver que, a depender do tipo de transplante, de doador, a gente também tem incidências diferentes de CMV. Então, a gente vai falar especificamente do transplante alogênico, e nesse cenário, a gente passa a ter riscos infecciosos muito grandes. Para quem é a população que a gente transplanta hoje no Brasil? E fora do Brasil também. Principalmente as doenças oncohematológicas, tá? Algumas doenças não oncológicas, como anemia plástica, por exemplo, imunodeficiências, erros inatos de metabolismo, alguns tumores sólidos, principalmente na pediatria, mas a gente vai falar aí principalmente das doenças oncohematológicas que vão trazer a necessidade do transplante e a necessidade do manejo desses pacientes pós-transplante. Vamos imaginar que todo o custo que foi investido nesse paciente durante todo esse período do tratamento e mais do transplante, por isso a necessidade da gente ter um suporte adequado de tratamento pós-transplante. Aqui só em números o que a gente tem hoje no Brasil, tá? Então esses são os números de 2023, do ano passado, reportados para a BTO, então é possível que a gente tenha um número um pouquinho maior do que isso, mas os oficialmente reportados foram mais de 4.000 transplantes, desses 60% autólogos, como eu falei, a gente não pensa em CMV para eles, e 40% desses pacientes alogênicos, que dá 1.600, quase 1.700 pacientes, uma população
pediátrica, que está crescendo, e aqui já chegando quase a 30%, mas é uma demanda muito maior de pacientes adultos, ali 70%. E quando a gente vai para o cenário privado, o que é uma coisa muito recente no Brasil, a gente já tem no halogênico 40% desses transplantes estão sendo realizados no ambiente privado, né? Até pouco tempo atrás, esses transplantes eles eram muito mais frequentes, em número absoluto e relativo também, no ambiente dos grandes hospitais universitários, com grandes centros de transplante. Mas essa já é uma realidade que a gente não vê mais tanto. Então, voltando a falar do CMV. O CMV é um vírus super comum, que a gente tem aqui, se a gente for fazer sorologia de todo mundo aqui, quem já passou por uma gestação certamente sabe a sua sorologia de CMV, e os homens provavelmente não sabem. Mas 95% da população brasileira entrou em contato com esse vírus, geralmente na infância ou na adolescência. Mas qual é o problema dele? O problema dele, se eu tenho uma imunossupressão, se algo acontece que a minha resposta imune para esse vírus cai, e esse vírus ele fica latente na pessoa que uma vez entrou em contato, existe a possibilidade dele reativar. Ele pode reativar sem trazer nenhuma complicação, ou ele pode reativar trazendo complicação. E aí que entra o fator transplante halogênico. Aqui são os principais riscos dessa reativação no cenário de TMO halogênico. Então, primeiro, é o receptor desse transplante ser CMV positivo. Voltando a falar, na população brasileira, isso é 95% das vezes. Nas crianças, 80% dos que chegam a transplante também já são sorologia positiva para CMV. E transplantes onde a gente requer uma imunossupressão mais intensa ou um condicionamento que a quimioterapia do transplante mais intenso. Quais são esses transplantes? São aqueles exatamente que vêm de algum doador que não é o doador ideal, que é aquele irmão completamente compatível, né? Irmão de mesmo pai, mesma mãe, que tem um HLA completamente compatível. Cada vez mais a gente tem na população brasileira famílias menores, então a gente recorre muito frequentemente, eu vou mostrar para vocês, já 70% da casuística dos transplantes, a maioria dos centros, já é de doadores alternativos, que podem ser os haploidênticos, podem ser os não aparentados de banco de doadores, e de banco de doador também o cordão umbilical, mas isso é muito raro, né? Mas os haploidênticos, hoje, pelo menos 40% dos transplantes são para haploidêntico, e mais uns 20% ou 30% para não aparentado. Então, a gente tem hoje no Brasil uma quantidade muito grande de pacientes que a gente vai colocar como de alto risco para a reativação do CMV. E nessa figura aqui do lado, não sei se todos conseguem ver, mas as barras em verde são as infecções virais que vão acompanhar esse paciente desde o D0, que é o dia do transplante, até ali mais de um ano pós-transplante. E essa barrinha aqui, a segunda, é exatamente do CMV. Então, o CMV é um patógeno que vai acompanhar esse pós-transplante durante praticamente o tempo todo, podendo começar muito precocemente, e ele vai se estender aí essa possibilidade dele ter uma reativação, principalmente nas fases mais tardias, quando eu tenho um evento chamado doença enxerto contra hospedeiro, que o tratamento dela é simplesmente ou aumentar ainda mais a imunossupressão. Então, essa balança de quanto mais imunossuprimido, maior o risco de ter uma reativação para o CMV, e além do risco dessa reativação de CMV ser ainda mais importante. Aqui, novamente, os dados acumulados aqui do registro que a Sociedade Brasileira de Transplante tem feito, junto com o registro americano do CBMTR. Então, vários centros do Brasil, não todos os centros, reportam seus dados para o registro brasileiro, e a gente consegue ver aqui, ano a ano, qual é a porcentagem de pacientes que recebem transplante halogênico de doador não aparentado ou haploidêntico, que são as barras, a barra em cinza e em azul. E a gente vê que o vermelho, que é o doador totalmente compatível, está cada vez menos frequente. E essa é uma tendência que não vai se reverter. Isso acontece, como eu tinha falado já, tanto na criança quanto no adulto, e diversas doenças, como na LMA, na LLA, esse padrão de doador é o que acontece. Então, voltando ao CMV, então a gente já entendeu que é uma população de altíssimo risco, mas como eu manejo? Como é que eu vou esperar isso? O que a gente sabe dessa infecção do CMV? Primeira coisa é que a gente se expõe lá na criança e no adolescente. Isso não dá para a gente mudar. Nós não vamos mudar a nossa sorologia de CMV no decorrer do nosso tempo. E a imunossupressão, embora a gente tente que ela reduza, muitas vezes não é possível reduzir a imunossupressão.
Então, a gente tem um paciente que tem uma sorologia positiva, que tem vírus CMV latente no organismo, que vai passar por uma imunossupressão, aqui a gente falando especificamente do transplante de medula, e ele pode sofrer essa reativação. Essa reativação pode desenvolver uma doença orgânica, e daí a gente vai chamar de doença por CMV. Quais são os órgãos mais acometidos? Pulmão, geralmente com uma mortalidade altíssima, trato gastrointestinal, colite, pode dar esofagite, qualquer tecido do organismo pode ter uma doença por CMV, mas esses são os mais frequentes. Cistite hemorrágica, retina, meningite, enfim. Mas onde a gente geralmente vê é pulmão e trato gastrointestinal. E como é que a gente deu conta disso durante muito tempo? Então, a gente já sabe que existe esse risco, a gente vai mapeando viremia. Então, a cada semana, toda semana ou 2 vezes por semana, a gente coleta um teste, um PCR quantitativo, para identificar a viremia desse paciente. Uma vez que ele tem viremia, a gente vai impedir que ele progrida para a doença. Isso é o que a gente chama de tratamento preemptivo. Tá? Então, durante muito tempo, como o tratamento preemptivo ele é feito com drogas como o ganciclovir e o valganciclovir, e uma terceira droga, que é o Foscarnet, que a gente não tem ela registrada no Brasil. Mas, infelizmente, a gente tem alguns pacientes com indicação de uso. Qual é o problema dessas drogas? Elas ainda são antivirais, não são só específicos a CMV, eles também têm ação para outros vírus, mas eles são, principalmente o ganciclovir e o valganciclovir, extremamente tóxicos exatamente para o tecido medula óssea. Então, a gente está falando de uma terapia que pode afetar diretamente o enxerto, no caso do transplante de medula. Então, por isso que, com essas drogas, a gente vai tentar optar por tratar, uma vez que eu tenha viremia no sangue, para evitar que tenha doença. Então, por vários anos, por várias décadas, o que a gente tentou ir melhorando foi a nossa capacidade de diagnosticar a viremia cada vez mais cedo e tentar tratar esse paciente cada vez mais cedo. Porém, mesmo assim, a gente tem desenvolvimento de doença por CMV. E a gente vai ver que ter viremia também não é uma boa estratégia. Então, aqui uma vez que eu tenho a reativação, eu posso ter envolvimento de outro órgão e eu posso ter a doença orgânica. Mas não é só a doença orgânica que a gente sabe hoje que está relacionado a CMV. As taxas de reativação de CMV, eu vou mostrar dados brasileiros, são, às vezes, chegando a mais de 70%. Mas aqui uma casuística entre 60% e 70%, quase 80%. E o problema do CMV, de ter uma reativação, aqui são dados de registro de grandes cortes mundiais, mostrando que, se eu tiver qualquer carga viral, e quanto maior a carga viral, tem um impacto em mortalidade maior, mas eu ter qualquer carga viral já aumenta a mortalidade do meu paciente em 2,6 vezes. Mesmo que eu trate na hora certa, quando ele tem viremia e com a droga certa. Ter a viremia já é um marcador de um paciente de pior prognóstico. Tá? Então, hoje, embora muitos de nós, e vamos ainda continuar fazendo, a gente faz o rastreio para optar pelo preemptivo, a gente sabe que isso não é suficiente para a gente interferir nessa relação entre o CMV e aumento de mortalidade. Por que aumenta a mortalidade? Ele é um marcador de um paciente mais imunossuprimido. Ele é um marcador de um paciente de pior prognóstico. O CMV aumenta risco de infecção bacteriana e infecção fúngica. O CMV ele pode ser um gatilho para o aparecimento daquela doença enxerto contra-hospedeiro que eu comentei com vocês, que é um grande fator de imunossupressão dos pacientes após a aguda até o D+100 e a crônica depois do D+100. E o próprio tratamento do CMV, principalmente com essas drogas que a gente tem hoje disponíveis, ganciclovir, valganciclovir ou Foscarnet, trazem uma toxicidade muito importante também. Um uso de hemoderivado, necessidade de internação, ganciclovir é uma droga endovenosa que a gente precisa fazer a cada 12 horas, com uma toxicidade renal importante. Então, são vários eventos levando a um impacto na sobrevida global desses pacientes. Isso a gente já sabe especificamente. Mas quando a gente traz para o Brasil, o que é mais que a gente tem? Tem mais alguma coisa além disso que a gente já vê nos grandes registros? Primeiro, a gente tem dificuldade de acesso. Né? Embora a gente esteja falando aqui
de programa de transplante de medula óssea alogênico, que existe toda uma certificação específica do SNT, existe todo um programa de incentivo e de trazer mais recurso para os hospitais, etc., a gente ainda tem muito pouco acesso à droga. Então, a gente tem, a maioria dos centros, só ganciclovir, o valganciclovir, que é a prodroga oral, que poderia ser usada para o tratamento e pode ser usada para o tratamento, ela é muitas vezes de difícil acesso. E quando eu tenho um CMV que está com colite, eu também não posso fazer essa droga oral. Eu preciso ter certeza que está com uma absorção adequada. Foscarnet não está disponível no Brasil. Como já comentei com vocês, a alta toxicidade dessas três drogas, GAN, Valgan e Foscarnet. O CMV refratário, o que significa CMV refratário? É aquele paciente que reativou a viremia, eu comecei a tratar, eu já dei 2 semanas de tratamento completo, de tratamento adequado para a função renal dele, com as drogas ajustadas, e esse paciente mantém viremia positiva. Isso é o que hoje a gente define como CMV refratário. Tá? Eu vou mostrar para vocês que isso é cada vez mais frequente no Brasil. Por quê? Porque um dos grandes fatores de risco para ter CMV refratário é exatamente transplante haploidêntico e não aparentado. Então, quanto mais a gente fizer haploidêntico e não aparentado, mais a gente vai ter CMV refratário. Mas essa é a tendência que a gente não consegue reverter. E o impacto em sobrevida. Trouxe aqui alguns dados do hospital que eu trabalho, que eu faço minha parte clínica, que é o Hospital de Clínicas de Niterói, o Complexo Hospitalar de Niterói, desculpa. Aqui dados da nossa unidade de transplante entre março de 2020 e março de 2023, 241 internações pós-transplante. O que significa isso? A gente faz mais ou menos 40 transplantes ano, halogênicos, 40, chegando a 50 em alguns anos. E aqui são internações não programadas, não são internações eletivas. Esses pacientes já tiveram alta da primeira fase do transplante e tiveram algo que necessitou reinternação. Então, foram complicações. Dessas, 51 foram reativações por CMV que levaram à reinternação, o que deu 21% aí das reinternações. Essa, na reinternação, a indicação da reinternação foi CMV. Aqui eu não estou colocando se durante a internação esse paciente também desenvolveu uma necessidade de tratamento. Então, algo que é muito frequente para quem maneja pacientes transplantados halogênicos e sabe a dificuldade que a gente tem de tratar. Aqui dados do Brasil, para a gente contextualizar isso no Brasil. Aqui são dados do Einstein, do grupo lá do professor Nelson Rameslak. Aqui é uma comparação de transplantes haploidênticos com pacientes que receberam transplante de doador não aparentado, chamando a atenção de vocês aqui a frequência de reativação para o CMV. É algo extremamente frequente, a gente tem 76% dos haploidênticos reativam, contra 70% ali dos não aparentados, isso não é estatisticamente significante. Ou seja, hoje, se eu transplanto um paciente, haplo ou não aparentado, a priori eu vou definir que ele vai reativar em algum momento, caso eu não faça algo para prevenir, por exemplo, isso. Aqui os dados do nosso serviço, do CHN, também com uma reativação muito frequente, e aqui a gente ainda comparou aqueles que reativaram mais precocemente, antes mesmo da enxertia do transplante, que é algo que a gente vê cada vez mais, e chamando a atenção para vocês, olha, do tempo que a gente que demorou para ter o clareamento viral, ou seja, uma vez que eu começo a tratar, quanto tempo esse paciente ficou com CMV positivo, e a gente vê que aqueles 14 dias passa muito fácil, 24 dias de um lado, 33 dias do outro. A gente atualizou esses dados, e uma outra coisa que chamou muita atenção foi a frequência de CMV doença orgânica, chegando a 10%, que é um dado alarmante. A gente também, isso já está em outras partes do mundo também, exatamente por esses doadores alternativos que a gente está usando, e a frequência de CMV refratário chegando a 35%. Ou seja, tratar CMV hoje no Brasil está extremamente difícil. Já era, e está ficando cada vez mais, exatamente pelas refratariedades. O que chegou para a gente, isso não é tão novo, é a profilaxia. Por que a gente não falou de profilaxia até então? Porque com ganciclovir e valganciclovir ou Foscarnet não dá para fazer profilaxia, porque eu vou perder o enxerto. Porque essas drogas são exatamente tóxicas, o GAN e Valgan, para a medula e o Foscarnet para a função renal. Então, surgiu uma nova droga, né, que não é nova, mas que é
que é o Foscarnet. Deixa eu passar aqui. O Foscarnet, desculpa, o Letermovir. O Letermovir, ele é uma droga de um mecanismo de ação completamente diferente dos antivirais que a gente usa para tratamento. E o Letermovir é uma droga que está disponível tanto endovenosa quanto oral, e a indicação é exatamente essa de profilaxia do CMV. Ou seja, o uso dela é nessa fase antes da reativação. Tá? Então, a estratégia do preemptivo, que é essa de eu permitir a reativação e tratar, a gente substitui pela estratégia da profilaxia, onde eu começo um antiviral para não ter o evento de reativação, porque é exatamente esse que está trazendo tanta dificuldade. Aqui são os guias. O guia europeu da ECIL, já colocando há bastante tempo o Letermovir como droga A1 de nível de evidência, e eu vou mostrar por quê. E o guia americano, da Sociedade Americana de Transplante, também colocando A1 da indicação de Letermovir como profilaxia. Então, hoje, o gold standard, o standard of care para alogênico CMV positivo é Letermovir na profilaxia para CMV. E aqui o guia de recomendação, as recomendações da Sociedade Brasileira de Transplante, também colocando, aqui do Brasil, colocando o Letermovir como A1 nível de evidência. E por que isso? Várias, não foram só aquelas sociedades, várias sociedades aqui de grandes sistemas de saúde, alguns mais parecidos, outros menos parecidos com o Brasil, também colocando a recomendação dessas agências pelo mundo da droga em profilaxia. Por que isso? Esse é o estudo pivotal. O estudo pivotal usou Letermovir até o D+100 dos transplantes alogênicos CMV positivo e comparou com o grupo placebo. Por que placebo? Porque não tem standard of care que não seja Letermovir para profilaxia, certo? E aqui, em verde, a gente vê a taxa de reativação do CMV com necessidade de tratar até o D+100, que foram 14 semanas, e o placebo, a comparação. E a gente vê que a frequência de reativação é completamente diferente. Um impacto muito importante em prevenção de CMV. Voltando a falar, esses estudos, foi um estudo multicêntrico, vários centros pelo mundo, e aqui a taxa de reativação do placebo é 40%, lembrando que a nossa no Brasil já está em 70% de reativação, se eu não uso profilaxia. A profilaxia aqui, usada até o D+100, existem indicações para estender, algumas indicações específicas que depois a gente pode discutir, e depois que suspensa a droga, o endpoint primário do estudo era ver a frequência de reativação, a diferença dessa taxa de reativação com 24 semanas, ou seja, 10 semanas depois da suspensão da droga. Esses pacientes só usaram Letermovir ali naquele quadro verde. E a gente vê que, embora alguns reativaram, a gente mantém uma eficácia muito boa da prevenção de evento. Foi só prevenção de evento? Não, a gente vai ver, teve impacto em mortalidade também. E aqui, quando eles dividem a análise por subtipo de paciente, então, se ele foi considerado alto risco ou baixo risco, ou seja, um haploidêntico, algum outro critério que levou ele para ser alto risco, o esquema de condicionamento, o esquema de regime de imunossupressão, em todas essas subanálises, o Letermovir foi positivo, extremamente positivo em relação ao grupo controle para prevenção de CMV clinicamente significante. Aqui, a necessidade ou não de terapia preemptiva, que é aquela que a gente faz quando reativa. Então, no braço Letermovir, 16%, e no braço placebo, 40% de necessidade de terapia até a semana 24. Então, mostrando que a gente tem um benefício em redução da reativação, um benefício muito importante na redução da indicação de tratamento. E mortalidade. A mortalidade global até a semana 24 também houve um impacto estatisticamente significante, aqui na semana 24. Depois, a gente sabe o número de eventos que podem levar esse paciente a óbito, e já tem vários outros dados de grandes coortes colocando o impacto em sobrevida global que essa droga pode ter. Então, por isso que o Letermovir passou a ser nível A1 de evidência nesses guias de tratamento europeus, americanos e das agências em todo o mundo. Perfil de toxicidade. Aqui a recuperação hematopoética. A gente tem muito medo de dar ganciclovir ou valganciclovir para um paciente na fase pré-enxertia, onde ainda ele não teve a pega do transplante. Mas,
depois da pega do transplante, dentro desses 100 primeiros dias, a medula ainda não está completamente, às vezes, funcional. Eu posso ter oscilação. E aqui foi o desempenho dessa recuperação de neutrófilo do braço letermovir versus placebo. Então, a gente vê que não afetou em nada a recuperação hematopoética desses pacientes em uso do letermovir. Perfil de segurança muito bom, e a gente, lembrando, ela foi comparada com placebo. Então, por que a gente tem toxicidade? Porque é um paciente pós-transplante halogênico, que vai ter N motivos para ter náusea, para ter diarreia, para ter vômito, né, para ter cefaleia, dores abdominais, etc. Mas é uma droga extremamente segura, sem toxicidade renal, hepática, etc. O que a gente tem, então, pelo mundo? O letermovir ele já está liberado pelo mundo há bastante tempo. Tá? Então, a gente tem, se não me engano, acho que 5 ou 8 anos, depois vocês me corrijam. No Brasil, a gente tem um pouco menos de tempo, porém, a gente já tem várias cortes mundiais aí sendo publicadas. Essa do Slow Catherine, nos Estados Unidos, em Nova York. Então, estudo mostrando, a primeira coisa foi impacto em redução de reativação e redução de necessidade de tratamento. Então, aqui a barra azul foi antes do uso do letermovir e a barra vermelha depois do uso do letermovir, dessa grande corte, uma corte de quem usou e quem não tinha usado anteriormente, e a gente vê um impacto muito significante na necessidade de uso de terapia antiviral. Esse é um estudo que eu gosto muito, que também é americano, do professor Washemali, aqui do MD Anderson, onde ele faz uma comparação da frequência de CMV refratário no centro dele, uma casuística muito grande, e ele mostra, em análise multivariada, que o letermovir foi um dos grandes... trouxe uma das maiores reduções de risco para ter CMV refratário. Então, se a gente já está falando que a população brasileira, pelo menos no meu centro, já está com 30%, 35% de refratariedade, o uso da profilaxia vai fazer com que menos pacientes tenham reativação, e se esses pacientes tiveram reativação, falharem por algum motivo, ou vierem a ter a reativação depois do uso da droga, o CMV é muito mais fácil de tratar, e a gente vai encurtar novamente esse tempo de tratamento atualmente. Então, vou passar rápido, perguntas aqui para qualquer profilaxia, se o evento é frequente, é muito frequente, a gente já viu, se é sério, é muito sério, e se a gente tem uma profilaxia segura e eficaz, hoje a gente tem com os dados do letermovir. Mas quantos pacientes a gente tem que fazer profilaxia para ter o benefício? Então, aqui ó, a corte, na verdade, várias cortes unificadas, que esse estudo foi apresentado em congressos, já está publicado também. Então, é um pool de pacientes muito grande, mostrando que o NNT, o número necessário para a gente dar profilaxia para evitar o evento, reativação é de 2. Quando a gente fala em profilaxia, tudo que é abaixo de 20, a gente fica feliz. Aqui é 2. É um NNT muito baixo, ou seja, eu realmente vou ter um benefício, eu vou identificar esse benefício nos pacientes que eu estou tratando. CMV com indicação de tratar, uma redução de 90%, NNT de 2 novamente. CMV doença, um NNT de 26, ok, passou um pouquinho de 20, mas a gente está falando de uma doença que traz mortalidade muito alta. Redução de doença enxerto contra hospedeiro. Como eu falei para vocês, o CMV é um gatilho para a gente ter esse evento. E redução de hospitalização. A gente está falando do Brasil, a gente está falando de falta de leitos para halogênico, a gente está falando aqui especificamente de custo de diária de halogênico, pós-halogênico. Então, a gente está efetivamente falando aí de uma grande possibilidade de redução de custo. Meu tempo já esgotou, eu vou passar rápido. Aqui são alguns dados econômicos que não são do Brasil, então, todas as ponderações, o que a gente leva em consideração, mas eu trouxe alguns desfechos que, para a gente, provavelmente não vão ser diferentes. Aqui é tempo de hospitalização. Então, quando eu tenho um grupo de pacientes usando letermovir, o tempo de hospitalização sempre vai ser muito inferior àqueles sem uso de letermovir. Ali na França, nos Estados Unidos, aqui um outro estudo também mostrando a diminuição da necessidade de hospitalização por qualquer causa, aquele primeiro bloco, e a duração de reinternação por qualquer causa. Então, mostrando como o letermovir acaba agindo indiretamente também em outros desfechos. Esse é um estudo que eu achei muito interessante, também americano, infelizmente, a gente ainda não tem dado do Brasil de farmacoeconomia para esse desfecho especificamente, mas mostrando a redução de desfechos bem interessantes. Então, aqui, hospitalização, e o que ele traz para a gente de uma diferença interessante é que
a gente pode discutir depois, mas será que tem um grupo de pacientes que vai se beneficiar mais? Um grupo onde essa taxa de reativação é maior, por exemplo, nos alto riscos? Será que eu só dou para haploidêntico? Será que eu só dou para não aparentado, que seria o grupo de cima? Para esse grupo, a gente tem claríssima noção de que reduz custo, por esse estudo americano, né, voltando a dizer. A barra azul é quem usou letermovir e a barra laranja, não. Então, houve uma redução estatisticamente significativa de custo. Aqui, custo global, claro, um sistema de saúde completamente diferente do nosso, que é o americano. Mas e no grupo do baixo risco? E aquele paciente aparentado, que, teoricamente, vai ter um baixo risco de reativação? Embora a gente tenha tido aqui só uma redução de custo intra-hospitalar, e não do paciente manejado extra-hospitalar, a gente não teve aumento de custo. Então, mostrando que isso é um dado muito importante que precisa ser levado em consideração também no Brasil. Né? A gente tem benefício para os dois grupos, tanto para o alto risco quanto para o baixo risco, pelo menos isso é o que traz essa publicação desse ano, dessa grande análise de custo. Pontos importantes, então, eu já vou, como eu já esgotei, então, assim, o letermovir já está disponível no Brasil desde fevereiro de 21, a precificação veio um pouco depois. O uso hoje ele é intra-hospitalar na fase precoce do transplante, mas ele se mantém no paciente pós-transplante, isso é muito importante. Às vezes, a gente tem uma dificuldade de devolutiva, por exemplo, de alguns planos de saúde, dessa transição entre o hospitalar e o day clinic, e a gente não pode perder, esse paciente tem que continuar esse uso, tá? Então, isso depende sempre de operadora para operadora. A gente tem a disponibilidade de 2 apresentações, 480 e 240, e a diferença aqui vai ser se está usando ou não ciclosporina. Se usa ciclosporina, a dose é de 240, se não usa, a dose de 480. Dose fixa, a gente não tem ajuste por peso. Vai ter depois, quando a gente tiver uso para criança, vai ter um ajuste, e a gente já tem a droga endovenosa também disponível no Brasil. Uma grande... eu falei para vocês rapidamente, o letermovir não atrapalha o nosso tratamento daquele que reativou em uso de letermovir. Ou seja, o letermovir não atrapalha os tratamentos futuros com ganciclovir, caso ele seja necessário. Então, diferente, por exemplo, de uma profilaxia antibacteriana. Tá? Com quantidade posológica muito grande, né, vai ser uma vez ao dia, uso oral, endovenoso, sem a toxicidade e trazendo esses dados de menor mortalidade. Então, desculpe pelo tempo que eu acabei passando, mas as minhas mensagens principais. Hoje, CMV é um problema para todo mundo que transplanta halogênico vai precisar ter um laboratório muito bem equipado para fazer PCR quantitativo sequencial, para a gente identificar se esse paciente está reativando ou não está reativando. O uso de letermovir, ele vai conseguir que a gente diminua muito a frequência de reativação, um uso de ganciclovir, de valganciclovir, ou às vezes mesmo de importação de letermovir. Quando tem um CMV muito precoce, a gente tem que fazer a importação, que traz um custo altíssimo de uma droga que nem é registrada no Brasil. Reinternação, certamente no Brasil, quando a gente tiver os dados do Brasil, a gente vai ver redução de reinternação e redução de tempo de internação, fora o que a gente espera também de redução de mortalidade global para esses pacientes. A profilaxia está indicada para todos os receptores CMV positivo, independente do doador ser positivo ou negativo. Isso para transplante de órgão sólido é um pouco diferente, mas para medula é essa indicação. E, como eu falei para vocês, indicação A1 nos guias de tratamento. Aqui é meu contato, caso alguém queira fazer alguma consideração posterior. Obrigada. Obrigada, doutora Márcia. O assunto é difícil, né, gente? Não é uma droga barata. Então, é importante, a gente sabe que não quer perder o transplante e tudo mais. O preçozinho é complicado. Né? Veja, não é crítica, é só para os auditores saberem. Claro que é importante a gente não reativar citomegalovírus, senão você corre o risco, inclusive, de perder o teu transplante. Né? E aí é pior. Tem que estar. Dá uma batidinha nele.
É uma profilaxia que certamente não é barata, né? Então a gente não está falando de uma profilaxia barata, mas a gente está falando de uma profilaxia que tem um tempo específico de uso. Então isso é um dado que deixa a gente também com uma previsibilidade de custo. Isso, não sou gestora, mas isso eu entendo que os gestores provavelmente conseguem manejar isso. Tenta-se. Oi? Tenta-se. Tenta-se, claro, porque principalmente no cenário do halogênico, né? Que a gente está falando ali de um cenário que é sempre, que pode ser muito imprevisível. Grandes vantagens agora com o uso, a gente já usa o Letermovir há algum tempo na unidade, e agora eu vou falar como médica da unidade. A gente notou uma redução de reinternação nos primeiros 6 meses de uma maneira absurda. Vocês não mensuraram isso economicamente, doutora? Então, a gente ainda não mensurou, mas a SBTMO... Então, sugestão em congresso de auditoria. Doutora, com certeza. Presta atenção. Aí o pessoal fala, eu brinco, presta atenção, doutora. Quando a senhora fala de uma medicação carinha, pelo amor de Deus, quando vocês puderem levantar dados econômicos, para nós é muito importante. Não que isso... Veja, não é que a gente só pense em dinheiro. É que assim, o papel do auditor é também a sustentabilidade e a perenidade do sistema. E uma coisa que eu falo em todas as apresentações, lembrem-se que nós somos pacientes também em algum momento. Né? A gente não pode esquecer que a gente está aqui em cima, tudo falando, mas em algum momento nós seremos pacientes também, a gente quer a melhor sustentabilidade. Então, sobre dados, né? Então, a Sociedade Brasileira de Transplante de Medula, a gente tem um grupo de vários hospitais, os hospitais que usaram mais o Letermovir estão usando mais, que são principalmente os hospitais que fazem muito haploidêntico e não aparentado. A gente tem um projeto que já está aprovado no CEP, a gente já está colhendo os dados, já começamos a fazer nosso dever de casa. Você já conseguiu metade em relação da aos desfechos clínicos, por enquanto, e daí eu espero que tenha alguém no grupo que tenha bastante conhecimento para fazer as análises econômicas, porque a análise econômica aqui... terceiriza. Não, estou falando sério, doutora. Não, com Veja, eu estou te dando uma sugestão. Lógico, né? Quem sou eu? Porque, mas eu concordo. Se você não tiver no grupo dos pesquisadores alguém que tenha conhecimentos sólidos para fazer esse tipo de análise, você pode terceirizar essa análise para a posterior publicação. Porque isso impacta. É isso que depois... sabe, a gente... Lá na auditoria médica, na auditoria de enfermagem também, quando chega as coisas caras e que a gente sabe que vai impactar, a gente lê, vai atrás, vê literatura, vê se funciona, vê se é isso mesmo. Por quê? Porque é o nosso papel. Não, com certeza. Mas o que a gente tem hoje? A gente tem hoje diversas agências de sistemas de saúde completamente diferentes que também fizeram essa análise, e nosso papel é fazer análise também no Brasil, certamente, dentro da nossa realidade. O que a gente tem, a gente sabe que o CMV aqui é ainda mais prevalente do que fora desse cenário. Então, certamente, está corretíssimo, a gente precisa fazer nosso dever de casa e trazer esse dado que consolida. De qualquer maneira, os dados que a gente... tem de fora, mas que a gente vai ter do Brasil, pelo menos um desfecho, é muito fácil da gente ver, que é o tempo de internação que esses pacientes têm, redução de tempo de internação e necessidade de reinternação. Isso, mesmo a gente não precisando, não tenho nenhuma capacidade de fazer uma análise farmacoeconômica adequada dentro de um cenário de pesquisa. Mas esse desfecho é um desfecho que certamente as operadoras sabem quanto custa um dia de reinternação de halogênico. Dependendo da rede que ele tiver, doutora, sim, nós sabemos muito bem. Eu tive uma experiência, que foi uma das últimas experiências assim, que marcaram bastante. A gente teve uma negativa do plano do Letermovir, quando a gente solicitou a primeira vez, o paciente fez o transplante, começou o transplante. Sequencialmente, fomos pedindo, e negativas, esse paciente reativou. No decorrer ainda da fase pré-enxertia, a gente precisou iniciar a Foscarnet para ele, que é uma droga que pouquíssimos hospitais têm acesso, mas a gente consegue para casos específicos. Esse paciente...
precisou, na verdade, ele usou mais de 25 dias de droga, não foi só o Foscarnet, porque ele conseguiu recuperar a medula, a gente mudou para a GAN, então ele deixou de tomar o letermovir, acabou desenvolvendo um CMV refratário, e esse paciente acabou se prolongando na hospitalização por mais ou menos uns 90 e poucos dias. A gente achou que a gente ia fazer um bolinho de 100 dias para ele internado ainda na primeira... Então, assim, esse custo acumulado, no mínimo, a gente hoje já tem nítida clareza de que reduz extremamente o tempo de internação e qualidade. Discutimos muito qualidade de vida, por exemplo, na mesa anterior. Mas eu entendo que a gente começa a discutir qualidade de vida quando a gente já tem outros dados anteriores para falar, não, claro, qualidade de vida é o principal. Nós todos aqui queremos a melhor qualidade de vida para nós e para os nossos pacientes. Mas, muitas vezes, acaba sendo um desfecho quando a gente já tem duas drogas que são excelentes, eu quero comparar se uma é melhor que a outra, e daí eu coloco qualidade de vida também como um desfecho. A qualidade de vida de um paciente que não tem a necessidade de reinternar num halogênico, a gente já tem, a gente sabe disso. É difícil da gente mensurar. Doutora, eu já fui assistencial, atualmente não estou atendendo mais, mas entendo as suas angústias. Queria te agradecer pela apresentação. Não, eu agradeço a oportunidade e estou disponível sempre. Muito obrigada. Vai ganhar a famosa jangada de Helena. Helena e sua jangada. Eu não vou falar quantas eu tenho para não contar o tempo. Doutora Godete, a jangada para o Ceará tem uma simbologia e tem uma história curiosa. Há 83 anos, 4 jangadeiros saíram daqui de Fortaleza numa jangada de 6 tábuas, digamos assim, de uma madeira chamada piúba, e foram até o Rio de Janeiro. Numa jangada, 4 homens, para reivindicar melhorias de salário, para reivindicar uma previdência, uma pensão para os jangadeiros. Eles não tinham mapa, não tinham bússola, não tinham carta náutica. Mas um deles, o Jacaré, dizia: cada porto tem uma estrela a nos guiar. E eles conseguiram chegar no Rio de Janeiro e foram falar com o então presidente da época, Getúlio Vargas. Essa saga chamou a atenção do mundo. Foi matéria no Times. E Oscar Wilde também fez um documentário com base neste desafio dos nossos jangadeiros. Então... Que lindo, não sabia disso. Está vendo? A Bé é cultura. Muito legal. Então, essa jangada, que embora traduza toda uma história do Nordeste, mas para o Ceará tem esse momento muito marcante. Um dos jangadeiros faleceu na viagem, mas os outros retornaram, e isso ficou, então, muito marcado na nossa memória afetiva, porque imagine, sem nenhum roteiro, apenas olhando o céu, você sair de Fortaleza para o Rio de Janeiro. Com certeza. Há 83 anos.